Neste momento, vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Gerson Filito. Quero saudar a todos os irmãos e amigos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e convidá-los a lermos na palavra do Senhor nosso Deus, na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 10, a partir do verso 21. Eu quero ler novamente o verso 21 a seguir, que diz assim: E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a profissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor para sempre. Meus irmãos, meus amigos, o escritor aos Hebreus aqui, inspirado por Deus, ele nos traz à memória que nós temos hoje um grande sacerdote assentado à direita de Deus. Ele diz: tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. No Antigo Testamento, para ser sacerdote, tinha que ser da família, tinha que ser da tribo de Levi e tinha que ser da família de Arão. Sacerdotes havia ali na época, podia existir 10, 20 sacerdotes ao mesmo tempo, assim como os levitas, que também auxiliavam o sacerdote. Mas o sumo sacerdote era um só, um único sumo sacerdote, que era chamado o sumo sacerdote ou grande sacerdote. O pecador, ele trazia ali a presença dos sacerdotes, primeiro dos levitas, depois os levitas encaminhavam aquele pecador ao sacerdote, que vinha até o tabernáculo, ou depois, posteriormente, ao templo de Salomão. Aquele pecador que havia pecado trazia ali uma ovelha, ou um bode, ou um animal para ser sacrificado. Ali, o levita o encaminhava até o sacerdote, o qual sacrificava aquele animal. Meus irmãos, mas antes de sacrificá-lo, o pecador colocava a mão sobre a cabeça daquele animal. Simbolicamente, os pecados daquele homem eram transferidos para aquele animal. Quando aquele animal era degolado, o sacerdote o matava. Era como se aquele homem estivesse morrendo ali pelos seus pecados. Já era no Antigo Testamento uma graça de Deus. Olha que maravilha que era. Deus aceitar um animal no lugar de um homem, meu irmão, para sofrer no lugar do homem. Já era uma grande dádiva de Deus. Mas é importante dizermos que Deus só aceitava o sacrifício daquele animal porque ele olhava lá na frente e via que um dia viria ao mundo Jesus Cristo. Olha aí, Jesus Cristo, aquele que quando João Batista o viu ali nas margens do mar da Galileia, nas margens do Rio Jordão, João Batista exclamou, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando o Pai, no Antigo Testamento, meus irmãos, aceitava o sacrifício de um animal no lugar de um pecador, ele só aceitava porque estava olhando para o sacrifício perfeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aqui o escritor aos Hebreus então nos diz que nós temos hoje, tendo um grande sumo sacerdote, um grande sacerdote. Então, meus irmãos, o sacerdote, como eu disse, poderia existir vários ali ao mesmo tempo, mas um pegava aquele sacrifício do pecador, matava aquele animal, oferecia sobre o altar do holocausto, onde as vítimas eram queimadas, e aquela fumaça que subia à presença de Deus, diz a Bíblia, o Senhor cheirava aquela fumaça, e aquela fumaça traduzia o seguinte: olha, alguém pecou, mas alguém morreu pelo pecador. E Deus aceitava o sacrifício daquele animal, porque olhava para o sacrifício de Jesus Cristo. Havia então, como eu disse, um único sumo sacerdote. O trabalho do sumo sacerdote uma vez ao ano. O sumo sacerdote, somente ele. Não poderiam ser os sacerdotes nem os levitas. Nós vemos na Bíblia os filhos de Arão, eles entraram no santuário de qualquer maneira e Deus matou os 2 filhos de Arão dentro do santuário. Não podia entrar. Tinha que ser só o sumo sacerdote lá no lugar santo dos santos, uma vez ao ano. Mas diz a Bíblia que primeiro ele oferecia um sacrifício por ele e depois ele oferecia um sacrifício pelo povo e levava na presença de Deus lá onde estava a Arca da Aliança, depois do véu, dentro do templo ou dentro do tabernáculo. Uma vez ao ano ele ia para expiar o pecado do povo. E ali Deus perdoava o povo por causa do sacrifício daquele animal levado pelo sumo sacerdote. Mas aqui o escritor aos Hebreus está dizendo:
tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Jesus não matou animal. Jesus não ofereceu nenhum sacrifício por si próprio, porque ele não precisava de oferecer, porque ele nunca pecou. Jesus ofereceu-se a si mesmo por nós. Ele ofereceu o seu corpo em nosso favor. Ele ofereceu um sacrifício a Deus, mas não de animais, não de pães asmos, mas ele se auto-ofereceu, meus irmãos, para perdoar os nossos pecados. Jesus, a Bíblia diz, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro, mas ele não abriu a sua boca. Glórias ao nome do Senhor. Nós estamos chegando no dia 25 de dezembro, uma data em que o mundo cristão comemora-se o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. É uma data muito comemorada e não há mal algum nós comemorarmos essa data do nascimento de Jesus Cristo. Mas nós não podemos, meus irmãos, esquecer que além das festas, além das bebidas e comidas, meus irmãos amados, o Salvador veio ao mundo. Se ele não tivesse vindo ao mundo, nós não teríamos como chegar a Deus, meus irmãos. Jesus veio como nosso sumo sacerdote, mas ele não foi só sumo sacerdote. Antes, ele também foi a vítima, irmão. Ele foi a vítima. Jesus se entregou por nós. Ele não trouxe cordeiros para morrer por nós, não, mas ele mesmo diz: Pai, eis-me aqui. Eu quero carregar sobre mim os pecados do Gerson. Eu carrego agora sobre mim os pecados do Jadir. Eu quero carregar sobre mim, Pai, os pecados de todo mundo. Mas o que fazer, pastor Gerson, para receber o perdão? É só confessar a Jesus e aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Você pode dizer: mas eu já tenho Jesus Cristo. Mas qual é o Cristo que você tem? Esse Jesus que você tem, ele é único e exclusivo Salvador na tua vida? Ou você tem Jesus como Salvador e tem uma outra forma como Salvador? Ou alguma outra coisa que você acha que possa te salvar? Esse Jesus não é o Jesus da Bíblia, irmãos. O Jesus da Bíblia, ele é único. Ele não aceita, meu irmão amado, não tem uma outra forma do ser humano se salvar. Jesus é o único Salvador. Põe isso no teu coração. Põe isso na tua mente. Se na hora da morte o pecador não pedir perdão a Jesus, meus irmãos amados, ele não pode ser salvo. Se até a morte ele morrer sem pedir perdão a Jesus, ele pode morrer pedindo perdão para 1 milhão de outras pessoas. Mas não é o caminho, não tem um caminho que vai levá-lo a Deus a não ser Jesus Cristo. Só Jesus pode perdoar pecados. Só Jesus pode te levar à presença de Deus, porque ele se ofereceu por você, como uma ovelha muda. Como, meus irmãos, Jesus nunca pecou, mas ele morreu por nós, para nos perdoar. Ele se deu a Deus como um pão partido, meu irmão, por nós. Ouviu? Como um cordeiro mudo ele foi levado, ele foi sacrificado por nós para nos salvar, para nos perdoar e nos ajudar. Eu quero orar por você. Querido Senhor, te louvo pela existência da tua palavra, também pela vida, Senhor, deste ouvinte que tem ouvido a tua palavra, Senhor. Quero te agradecer pela vida deste homem, desta mulher, e rogar-te, meu Senhor, que perdoe os seus pecados. Escreva, meu Senhor amado, o seu nome no livro da vida, Pai, e dê vitória a toda esta família. Eu te peço, meu Pai, agradecido, em nome de Jesus. Amém.